Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 505. Pendurado e espancado tendo acabado de assistir a cena de Li Xuanguo sendo decapitado com um único ataque de espada, todas as pessoas presentes ficaram extremamente surpresas. Eles eram incapazes de imaginar que Li Xuanguo, que havia resistido a um míssil nuclear com um rendimento de 50 megatons, pudesse ser morto com apenas um único ataque de espada. No entanto, quando todos pensavam que Li Xuanguo morreria assim, a luz verde continuou a piscar em seu corpo, reunindo seu corpo até que estivesse completo novamente. Então, uma violenta vontade marcial atingiu o corpo de Fan Xingjian com um estrondo alto, pegando-o desprevenido e fazendo-o voar a mais de 10 quilômetros de distância. A violenta vontade marcial também deteve a fúria de Li Xuanguo. Criança viu. Você realmente acha que será capaz de me derrotar assim? Minha vontade marcial há muito alcançou o segundo nível. E além de poder materializar minha vontade e afetar o mundo físico, posso transformar minha vontade diretamente em partes do meu corpo físico, remontando-o livremente. Enquanto minha vontade não estiver morta, meu corpo nunca morrerá. No instante seguinte, uma luz verde irrompeu dos olhos de Li Xuanguo e incontáveis explosões ocorreram na montanha a mais de 10 quilômetros de distância. As explosões transformaram Fan Xingjian, junto com toda a montanha, em ruínas. Observando esta cena surpreendente, todos os presentes ficaram surpresos mais uma vez. Este foi especialmente o caso do Monarca do Trovão e do Déspota, que também eram especialistas em nível divino. O Monarca do Trovão ficou extremamente surpreso. A materialização da vontade marcial de alguém permitirá o rompimento das restrições ao corpo físico e à mente, atingindo assim o nível divino. No entanto, nunca fomos capazes de ter sucesso em pesquisar isso. Como diabos Li Xuanguo progrediu ainda mais? O déspota, que parecia um enorme chimpanzé, pisou fundo no chão de metal, despedaçando-o. Ele cerrou os dentes tenso e pensou, droga. Ela pode transformar sua vontade marcial em uma parte de seu corpo. Então, se a vontade dela não morrer, o corpo dela não vai morrer. Que piada é essa? Pensar que, depois de concretizado, o testamento pode ser elevado a tal ponto. Então não é de admirar que ela possa se defender de uma arma nuclear com um rendimento de 50 megatons. A luz verde piscando abrangeu todo o terreno, submergindo completamente o corpo de Fan Xingjian. Pressão violenta reunida em cada centímetro de pele de seu corpo, e a armadura de aniquilação do abismo celestial soltou ondas de lamentos, como se fosse explodir e se transformar em sucata a qualquer momento devido à alta temperatura. No entanto, neste momento, uma vontade marcial que estava cheia de intenção de matar aura e morte mais uma vez jorrou. É nisso que você está confiando. Este é o seu trunfo. Li Xuanguo. Isso é muito insignificante. No momento seguinte, a intenção da espada da vontade celestial foi ativada. Os pontos potenciais de Fan Xingjian diminuíram rapidamente a uma taxa de 100.000 pontos por segundo. Não se sabe quando isso aconteceu, mas Fan Xingjian agora tinha duas espadas longas de osso branco em suas mãos. Ele cortou com a mão direita. Com o aprimoramento da intenção da espada volitiva do céu, quão poderosa seria a conquista total das 4 espadas matadoras de deuses. Onde quer que a espada longa passasse, as nuvens dentro de um alcance de mais de 100 quilômetros eram divididas em duas. Os raios de sol brilhando foram completamente cortados, e a vontade marcial verde parecia um oceano aberto, abrindo um caminho bem diante de Fan Xingjian. Parecia que onde quer que o fio da espada passasse, não havia mais coisas físicas no mundo que pudessem detê-lo. Fan Xingjian avançou e se dirigiu para Li Xuanguo. Li Xuanguo soltou um rugido feroz e a luz verde brilhou de forma explosiva, esmagando-se descontroladamente em direção a Fan Xingjian. Simultaneamente, tanto a tribulação do trovão do vento celestial quanto a catástrofe aérea flamejante das 9 terras foram ativadas ao mesmo tempo. Eles formaram uma tempestade infernal, indo em direção a Fan Xingjian com uma força destrutiva. No entanto, os ataques foram inúteis.
Fan Xingjian avançou diagonalmente com sua espada longa, e a luz verde, que cobria um alcance de vários quilômetros, foi dividida em duas com Zuoji. Um caminho infernal também foi aberto através da tempestade infernal. O que? Li Xuangu olhou para esta cena como se achasse difícil aceitar que seu ataque pudesse ser cortado em dois por Fan Xingjian. Então, no momento seguinte, Fan Xingjian já estava aparecendo diante de Li Xuangu, e a quinta espada matadora de deuses, instantânea, foi ativada mais uma vez, cortando completamente a cintura de Li Xuangu. Li Xuangu tinha acabado de remontar seu corpo, mas seu cérebro agora estava cortado em pasta de carne. Fan Xingjian ficou diante de Li Xuangu, realizando um instante uma e outra vez. Muitas linhas de espada se abriram diante de Li Xuangu, matando seu corpo físico várias vezes. Li Xuangu soltou um berro furioso e atacou enquanto todo o seu corpo brilhava com a luz verde. No entanto, ela foi cortada em pedaços por um único ataque instantâneo e acabou explodindo no ar. Então ela começou a regenerar seu corpo mais uma vez, atacando com sua vontade marcial e enviando inúmeros Wind Thunders caindo do céu. No entanto, com apenas um olhar de Fan Xingjian e ativação das ondulações da espada do Li tipo Switch, os Wind Thunders foram esmagados um por um. Até a cabeça de Li Xuangu explodiu com o impacto dos vários milhões de ondulações da espada do Li tipo Switch. Ah! Um grito penetrante soou no espaço vazio. O grito se transformou em rajadas de ondas ultrassônicas, que tinham o poder de esmagar montanhas, e se dirigiram para Fan Xingjian. No entanto, a velocidade do som ainda era muito lenta para Fan Xingjian. Varrendo com sua espada longa, Fan Xingjian destruiu todas as ondas ultrassônicas. O corpo de Li Xuangu, que acabara de recuperar sua forma, foi mais uma vez esmagado com um estrondo alto. No céu, a vontade marcial verde começou a fervilhar. No entanto, desta vez, Fan Xingjian nem deu a Li Xuangu a chance de se regenerar. Ele empurrou com sua espada longa de osso branco, aparecendo no meio da vontade marcial verde como uma luz bruxuleante e sombras passageiras. Com esse golpe, a intenção da espada da vontade celestial se transformou em uma lâmina de espada negra, explodindo e perfurando diretamente a vontade marcial verde. No ar, o de Li Xuangu explodirá explosivamente. Foi esmagado pela intenção da espada negra enviado para o ar. A vontade marcial de Li Xuangu não resistiu ao ataque da intenção da espada da evolução do céu e das artes da espada de Fan Xingjian. Continuava sendo empurrado para trás no ar, sem ter como resistir. Gritos agonizantes soaram continuamente do espaço vazio. No entanto, sob o ataque da intenção da espada de Fan Xingjian, os gritos ficaram cada vez mais fracos e o brilho da vontade marcial verde tornou-se cada vez mais fraco. Além disso, a massa da vontade marcial ficou cada vez menor. No final, havia apenas um brilho fraco como aquele de um bando de vagalumes. Fan Xingjian viu que Li Xuangu estava regenerando seu corpo, mas sua energia vital e sangue agora estavam extremamente fracos. Ela não apenas era incapaz de se mover, mas também não conseguia mais materializar sua vontade. Quando Thunder Monarch viu esta cena, ele ficou extremamente surpreso. Enforcada e espancada. Ela foi pendurada e espancada. Como isso é possível? Como isso pode ser possível? A boca do déspota quase não conseguia fechar. Ele olhou para Fan Xingjian e Li Xuangu, que agora não conseguia se mover, como se estivesse olhando para alienígenas. Como a vontade marcial de Li Xuangu progrediu a ponto de ela poder torná-los parte de seu corpo físico, ela foi capaz de se defender de uma bomba nuclear diretamente com seu corpo. Ela pode usar sua vontade para regenerar seu corpo e é capaz de resistir uma bomba nuclear com um rendimento de 50 megatons. No entanto, sob os ataques de espada de Fan Xingjian, ela é tão fraca que é incapaz de enfrentá-lo. Caramba! Até parece que esse garoto ainda não usou todo o seu poder. Do outro lado do deserto, Fang Weiming estava sentado em sua cadeira de rodas enquanto o Meme estava atrás dela. Os dois olharam para a tela diante deles.
A cena que eles viram estava cheia de poeira, explosões e chamas. No entanto, as silhuetas de Fan Xingjian e Li Xuanghua não puderam ser vistas. Tanto Fang Yueming quanto Wu Meimei perderam grande parte de seu cultivo, então eles não conseguiram ver a situação no campo de batalha com suas próprias habilidades. O rosto de Fang Yueming estava cheio de expressões de ódio e alegria. Ele não pôde deixar de gritar: rápido! Esclareça! Quero ver a triste situação daquele pequeno bastardo. No momento seguinte, depois que a poeira se dispersou, as silhuetas de Fan Xingjian e Li Xuanghua finalmente apareceram na tela novamente. O que surpreendeu todos os presentes foi que a pessoa que ainda estava de pé era Fan Xingjian, enquanto Li Xuanghua estava deitado na areia, totalmente imóvel. Ela só podia olhar para Fan Xingjian com grande inimizade. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 506 contra 2 Fan Xingjian olhou para Li Xuanghua, que havia desabado no chão. Ele sentiu uma sensação de alegria que nunca havia sentido antes, e o método de cultivo mental em sua mente continuou a circular em alta velocidade, como se fosse atingir um avanço a qualquer momento. Olhando para o olhar vingativo de Li Xuanghua, Fan Xingjian falou com indiferença: Li Xuanghua, você ainda não está disposto a admitir sua derrota. Com o personagem de Li Xuanghua, como um especialista em nível divino e um poderoso especialista que se cultivou a tais alturas, como ela poderia admitir sua perda tão facilmente? Mesmo que uma lâmina fosse colocada contra seu pescoço, ela ainda não admitiria sua perda facilmente. Criança vil, você vai contra a ética humana e é um ingrato. Mesmo se você ganhar um pouco hoje, você definitivamente se afogará em picados no futuro e não terá um bom final. Fan Xingjian sabia que era impossível para Li Xuanghua admitir sua perda tão facilmente. Se ela não tivesse uma vontade inflexível, seria impossível para ela alcançar a materialização de sua vontade, tornando-se assim uma especialista em nível divino. Portanto, quando ele ouviu isso, ele apenas balançou a cabeça. Já que você não está disposto a admitir sua perda, não há como eu deixá-lo escapar facilmente quando você tem poder de nível divino. A espada longa de osso branco na mão de Fan Xingjian bateu na cabeça de Li Xuanghua quando ele disse: vou te dar mais uma chance. Se você estiver disposto a se desculpar comigo, admita a sua perda, ajoelhe-se diante de minha mãe no salão ancestral e admitir seus erros, eu vou deixá-lo fora. Se você não estiver disposto, vou alejar sua vida inteira de cultivo agora mesmo. Ah, Li Xuanghua riu. Criança vil, você realmente acha que pode me ameaçar com algo tão pequeno quanto isso? Se você quer me aleijar, então vá em frente. Mas se você quer que eu peça desculpas a você, admita a minha perda, ajoelhe-se e peça desculpas para aquela filha desafiadora que trouxe vergonha para o clã. Isso é impossível. Além disso, você acha que é invencível só porque me derrotou. Ainda existe a Federação, assim como outros especialistas em nível divino na Terra. Eles não vão deixar você fazer o que quiser. A Federação? Outros especialistas de nível divino. Fan Xingjian sorriu. Ele não deu atenção a Li Xuanghua, que não conseguia mais se mover. Em vez disso, ele levantou a cabeça e olhou para o oeste. No instante seguinte, ele desapareceu abruptamente e reapareceu a mais de 10 quilômetros de distância. Ele então empurrou ferozmente em direção ao chão. Com um tremendo estrondo, Fan Xingjian pousou ferozmente no chão, enviando quantidades infinitas de areia para o alto. A areia se espalhou em todas as direções como se vários 10.000 jin de explosivos tivessem sido acesos. As pessoas ao redor desmaiaram com o impacto ou foram arremessadas. Inúmeras tendas, móveis, quantidades de comida e bebida também foram derrubadas e enviadas a vários quilômetros de distância. A configuração, que originalmente era como a de uma antiga corte imperial, agora só restavam duas pessoas. Um deles era o déspota parecido com o chimpanzé que permaneceu sentado onde estava, olhando friamente para Fan Xingjian. Ao lado dele, o monarca do trovão de cabelos prateados e olhos prateados soltou um berro profundo. Quando sua voz soou,
Vários pedaços de liga de metal vieram voando de todas as direções, reunindo-se em seu corpo. Como um especialista em nível divino do clã Ford, que tinha o maior poder tecnológico, pode-se dizer que o conjunto de armadura de liga que o Monarca do Trovão usava atingiu o pico da tecnologia atual da Terra. Além de ser equipado com um sistema de alta inteligência, cada peça da armadura também foi forjada por muitas camadas de liga especial. Permitia que o usuário se movesse como desejasse no fundo do mar, no espaço sideral ou até mesmo na Lua. Enquanto usava a armadura, a pessoa não sofreria um único arranhão. As várias armas com as quais a armadura estava equipada incluíam feixes de laser, mísseis, metralhadoras, feixes de plasma, ondas ultrassônicas e raios circulares. Tinha a força destrutiva de um exército inteiro de tropas mecanizadas. Quanto ao próprio Thunder Monarch, ele era um usuário de impressões mágicas amarelas. Ao contrário das estampas mágicas de outras cores, as estampas mágicas amarelas buscaram a evolução. Todas as habilidades de magia negra e impressões mágicas do cultivador estimulariam o cultivador incessantemente, permitindo que eles evoluíssem constantemente. Essas evoluções eram mais genéricas, mas também havia evoluções que eram únicas para cada pessoa. O poder obtido da evolução por cada guerreiro de impressão mágica de facção amarela ou mago de manto amarelo diferiria com base em suas mentalidades, experiências e personagens. Isso significaria que o poder de cada impressão mágica de facção amarela ou a Hiyori Elohobei Magi seria único e diferente dos outros conforme eles continuassem a evoluir. Embora pudesse haver semelhanças, era impossível que quaisquer dois poderes fossem completamente idênticos. O Monarca do Trovão cultivou impressões mágicas amarelas e, através das constantes evoluções, obteve habilidades do tipo relâmpago. Quando combinado com as armas de alta tecnologia que o clã Ford constantemente desenvolvia, ele agora tinha uma proeza de batalha surpreendente. Com a aparição de Fang Xingjian, as vontades marciais do trio continuaram a se chocar violentamente no ar. Inúmeros pensamentos estavam sendo trocados naquele instante. Fang Xingjian, você está louco. Você vai enfrentar nós dois sozinho. Vocês dois podem lutar com força total. Caso contrário, se dois especialistas de nível divino morressem em minhas mãos, seria uma pena. Você é um lunático. Confrontados com a resposta de Fang Xingjian naquela curta troca, tanto o Thunder Monarch quanto o Déspota sabiam que não havia outra saída. Então, no instante seguinte, um raio brilhou incessantemente por todo o corpo do Monarca do Trovão, e a armadura de liga que ele usava foi totalmente ativada. Mais de 100 emissores se iluminaram ao mesmo tempo e mais de 100 feixes de laser foram disparados em direção a Fang Xingjian. O Thunder Monarch transformou todo o seu poder de raio em raios laser e os disparou. Justamente quando os mais de 100 feixes de laser atingiram o corpo de Fang Xingjian, o déspota semelhante a King Kong também fez sua jogada. Muitas impressões de magia negra incharam por todo o corpo. Além disso, sua aura cresceu tremendamente. Uma imagem fantasma que tinha exatamente a mesma silhueta que ele tinha 100 metros de altura surgiu atrás dele. Entre as 12 facções de magia negra, a facção negra, que consistia em impressões de magia negra e magos de túnica negra, sempre foi vista como uma das 3 facções mais fortes em combate cara a cara, junto com as facções de ouro e prata. Cultivadores de impressões de magia negra não teriam nenhuma outra habilidade extraordinária. A única habilidade que um guerreiro de impressões de magia negra tinha era a capacidade de envolver outras formas de vida e fortalecer ilimitadamente seu corpo físico e mente. Embora as impressões de magia negra do guerreiro não tivessem nenhuma outra habilidade extraordinária, suas proezas de batalha já seriam surpreendentes apenas com seus corpos físicos e mentes aterrorizantes. Simultaneamente, conforme eles engolfavam vidas para aumentar seu poder de batalha, eles tendiam a experimentar melhorias tremendas. Essa também era a razão pela qual os cultivadores da facção negra, como o déspota, tinham grande entusiasmo pelo massacre e experimentavam frequentes mudanças de humor. Com a explosão abrupta do déspota, os músculos sob sua pele começaram a deslizar como numerosos dragões enormes e antigos.
Antes que o impacto de seus punhos atingisse Fan Xingjian, os punhos de Déspota já haviam sugado completamente o ar ao redor. Até o chão sob seus pés havia afundado 1 metro devido a isso. O atributo de força do Déspota já havia ultrapassado os 400 pontos. Esta foi a primeira vez que Fan Xingjian viu alguém com um corpo físico tão poderoso. Além disso, não era apenas seu corpo físico. Atrás de Déspota, aquela imagem fantasmagórica extremamente massiva, com mais de 100 metros de altura, havia algo que se condensava de sua vontade marcial. A quantidade de vontade marcial condensada era ainda muito maior do que Li Xuangu havia desencadeado anteriormente. Naquele instante, o monarca do trovão e o déspota uniram forças. Ambos os especialistas de nível divino tinham uma compreensão profunda de como Fan Xingjian era aterrorizante. Assim, ambos tinham ido com tudo. Impressões mágicas amarelas e impressões mágicas negras explodem juntas. Mais de 100 raios de laser atingiram o corpo de Fan Xingjian e, em 1 milissegundo, os punhos do déspota seguiram rapidamente. A imagem fantasma atrás dele também atingiu de longe, enviando uma vontade marcial violenta jorrando. Era como se houvesse um tsunami espiritual que engolisse completamente a consciência de Fan Xingjian. Diante de ataques tão terríveis, Fan Xingjian realizou apenas um ataque de espada. A quinta espada matadora de deuses, instantânea. No instante seguinte, a armadura de liga que poderia suportar várias 10.000 toneladas de pressão explodiu no peito do Thunder Monarch. Um grande buraco foi aberto em seu peito e ele foi lançado voando a mais de 100 quilômetros de distância. Ao longo do caminho, ele empurrou a atmosfera e as dunas de areia, bem como quebrou e esmagou várias colinas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 507, perseguindo e perseguindo. Depois que Fan Xingjian enviou o monarca do trovão voando com um ataque de espada, o déspota entrou em contato com Fan Xingjian justamente quando ele já havia ativado o vazio infiltrante e entrou nas lacunas espaciais. No entanto, a vontade marcial do déspota também desabou na forma de um terrível tsunami espiritual, preenchendo cada centímetro de espaço nas lacunas espaciais. Ondas infinitas de informações surgiram, como se quisessem encher completamente e estourar o cérebro de Fan Xingjian. No entanto, quando confrontado com este ataque terrível, Fan Xingjian apenas cortou com sua quarta espada matadora de deuses, conquistadora, sem entrar em pânico. Em termos de quantidade, sua vontade marcial é maior que a do monarca do trovão e Li Xuangu juntos. No entanto, em termos de qualidade, você está apenas juntando os incontáveis espíritos que engoliu. Um ataque de conquista total cortou as lacunas espaciais, transformando a imagem fantasma de mais de 100 metros de altura em duas. Confrontado com o ataque de espada de Fan Xingjian, a enorme quantidade de vontade marcial, que havia sido como um tsunami, agora era como um bloco de manteiga que encontrou uma faca de manteiga. Foi cortado em pedaços, deixando apenas uma esfera de luz negra, que era seu núcleo. Este foi um jorro de vontade marcial que realmente pertencia ao déspota. Rugido. O forte golpe desferido no espírito do déspota fez com que ele soltasse um grito aterrador e aterrador. Seus músculos cresceram mais uma vez com grande fúria, e ele se transformou em um gigante negro de mais de 10 metros de altura. Abaixando os ombros e abaixando os cotovelos, o poder subiu de seus pés, fluindo por todo o seu corpo. Então, quando seus músculos se retorceram como dragões furiosos, sua força se ampliou descontroladamente. Quando seu soco atingiu, foi como se todo o cenário tivesse mudado. As camadas de nuvens acima do deserto do Saara foram dissipadas e todo o clima da África mudou rapidamente quando uma terrível tempestade de areia varreu todo o deserto. Em uma pequena cidade na fronteira do deserto do Saara, o céu, que no início estava claro e claro, instantaneamente escureceu. Inúmeros transeuntes pararam e olharam para a tempestade de areia que estava vindo em sua direção. Então eles gritaram alto e se espalharam em todas as direções. Durante os 10 minutos seguintes, a cidade inteira foi inundada pela tempestade de areia. No norte do Egito,
Todos os aeroportos foram chamados para uma parada de emergência. A grande tempestade de areia assolou todo o norte da África na semana seguinte. Este movimento provocou um terremoto de magnitude 7,8. No entanto, este soco que afetou todo o norte da África foi dividido em dois antes de Fan Xinjiang. Para cima do punho do déspota, seu pulso, braço, cotovelo e ombro foram cortados em dois. O braço maciço do déspota, que tinha 5 metros de altura e várias dezenas de toneladas de peso, se chocou contra o solo como um prédio. Ele soltou um berro furioso e deu um soco com o outro punho. Em meio a estrondos sufocados, Fan Xinjiang podia até sentir os muitos átomos e moléculas sendo esmagados. Fluxos de radiação de luz e explosões vieram em sua direção junto com o punho do déspota. E pensar que esta foi uma cena conseguida puramente pela força física. Quão aterrorizante era o nível de força física do déspota. No entanto, ainda era inútil. A espada conquistadora cortou em um ângulo, e o outro braço do déspota, que tinha mais de 5 metros de comprimento e mais de 2 metros de espessura, foi lançado voando com swoosh. O braço caiu no chão e fez com que muita areia espirrasse. Os espectadores ao redor começaram a recuar freneticamente. Comparado com a batalha entre Li Xuangu e Fan Xinjiang, o déspota, que deu tudo de si, era como um criador de desastres naturais. Ele balançou os punhos sem cuidado, criando terríveis tempestades de areia e tornados. Rápido, corra! Um tornado está chegando. Droga! Nosso carro foi capotado. Onde está o guia? No instante seguinte, um tsunami de areia, com mais de 1000 metros de altura, veio jorrando em sua direção. Todos ficaram atordoados. Rápido! Corra rápido! No campo de batalha, mais de 1 milhão de ondas de ondulações de espada elite por Sui jorraram em direção ao déspota como marés ferozes. O déspota foi completamente afogado por um único segundo e, quando apareceu novamente, a pele negra de todo o corpo havia sido arrancada. Podia-se ver os inúmeros músculos e vasos sanguíneos, totalmente expostos, enquanto ele se deitava no chão, meio morto. O déspota gritou: Fan Xinjiang, você terá uma morte horrível. Você está planejando ir contra nós? Fan Xinjiang não respondeu a ele. Ele parecia apenas roçar no déspota e então enviar sua intenção de espada mortal diretamente para a mente do déspota. A voz de Fan Xinjiang soou na mente de déspota. Se você disser outra palavra, eu vou matar todo o seu clã. O rosto do déspota ficou vermelho e ele tremeu de raiva. No entanto, sob aquela intenção de espada mortal aparentemente física, ele não podia dizer outra palavra. Era porque ele sabia que Fan Xinjiang não estava brincando. Se ele realmente dissesse outra palavra, Fan Xinjiang definitivamente mataria todo o seu clã. Depois de aleijar temporariamente o déspota, o olhar de Fan Xinjiang absorveu ondas de luz sem fim e ele olhou para o monarca do trovão, que estava a várias dezenas de quilômetros de distância. A armadura de liga danificada do Thunder Monarch estava emitindo fumaça espalhando plasma líquido como se fosse livre. Então ele voou em direção ao leste como um meteoro. No curto período de tempo que Fan Xinjiang levou para olhar para ele, o Thunder Monarch já estava a mais de 60 quilômetros de Fan Xinjiang e continuava acelerando. Se o déspota pudesse ser considerado um lutador do tipo Power, então o Thunder Monarch era altamente imóvel e especializado em batalhas de extrema distância. No momento, o monarca do trovão estava planejando escapar diretamente para a cidade demoníaca e depois fugir para o mundo dos milagres. Diante do Thunder Monarch que queria escapar, Fan Xinjiang chegou atrás de Tirante com um flash. Após uma curta troca de correntes de informação em um centésimo de segundo, Tirante já estava abrangendo o corpo de Fan Xinjiang. Naquele mesmo instante, auras de 1440 sementes especiais em seu corpo surgiram e ondas de força física fervilharam em seu corpo como um grande rio. Então, no instante seguinte, Fan Xinjiang agachou-se abruptamente e houve um tremendo estrondo. A areia sob seus pés parecia ter sido atingida por uma enorme palmeira invisível, e o solo a uma distância de 100 metros afundou em 2 metros de profundidade.
O poder das pernas de Fan Xingjian explodiu como uma bomba, e a areia sem fim subiu ao céu, formando outra tempestade de areia que se estendeu por uma área de várias dezenas de quilômetros de distância. Fan Xingjian agora era como um foguete. Não, ele disparou com uma velocidade que superava em muito a de um foguete. Sob a tremenda velocidade, tudo parecia estar parado. Os pássaros voadores estavam imóveis. A tempestade de areia parecia ter congelado e o ar era como cimento, batendo em seu rosto. Fan Xingjian avançou com sua espada longa e o conquistador foi ativado. O espaço diante dele foi cortado e deu lugar a uma passagem de vácuo, removendo todas as formas de resistência do ar. A cada passo que Fan Xingjian dava, seu pé batia no ar, criando uma explosão que ressoava a uma longa distância. Fluxos de correntes de ar jorraram em todas as direções, alguns trazendo areia sem fim e alguns destruindo montanhas e rochas, enquanto outros limparam o céu para apresentar um estado sem nuvens. Sob a explosão total, a velocidade de Fan Xingjian atingiu instantaneamente um novo extremo, e todo o seu corpo fez uma pequena pausa enquanto ele disparava a mais de 30 quilômetros de distância. Com mais alguns flashes, ele chegou a mais de 50 quilômetros de distância. Agora, a mente do Thunder Monarch estava completamente dominada pelo terror. Poderoso. Inigualável. Como pode haver artes de espada tão aterrorizantes neste mundo? Felizmente, eu fiz minha fuga. Devo deixar a Terra imediatamente. Somente escapando para o Miracle World poderei aproveitar a energia diabólica para fugir de Fan Xingjian. A energia diabólica na Terra era muito fraca. Foi apenas no Miracle World que as impressões mágicas dos guerreiros ou magos seriam capazes de explorar a energia diabólica para suas batalhas. Assim como o monarca do trovão estava pensando nisso, sons de soaram do alarme de segurança da armadura de liga. Em um mapa eletrônico na tela de seu capacete, um ponto vermelho perseguia a uma velocidade inacreditável. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 508. Em apuros desesperados o Thunder Monarch virou-se para ver um ponto preto aparecendo abruptamente no ar. Então ele piscou e o ponto preto já havia se tornado Fan Xingjian, aparecendo a mais de 10 quilômetros atrás dele. Com um suspiro surpreso, o Thunder Monarch disparou mais de 100 feixes de laser imediatamente, atingindo Fan Xingjian. Simultaneamente, várias dezenas de mísseis de pequena escala dispararam em direção a Fan Xingjian. No entanto, com uma barra horizontal de luz da espada que Fan Xingjian enviou, todos os feixes de laser apenas aqueceram seu corpo por menos de um centésimo de segundo. Em seguida, os feixes de laser foram divididos em dois pelos muitos fluxos de luz da espada. Os feixes de laser refletidos no chão, criando muitas trincheiras enormes. Simultaneamente, o corpo de Fan Xingjian continuou a acelerar. Milhões de ondulações de espada foram lançadas e todos os mísseis de pequena escala foram esmagados. Fan Xingjian chegou a menos de 100 metros do Thunder Monarch. O rosto do monarca do trovão estava pálido, mas ele era um especialista em nível divino afinal. Embora ele estivesse apavorado com o poder de Fan Xingjian, isso não afetou seu desempenho na batalha. Uma luz branca escaldante explodiu de seu corpo. Fluxos de raios circulares jorraram e se transformaram em plasma que tinha várias centenas de milhares de graus Celsius, abrangendo todo o seu corpo. Camada e camadas de plasma engolfaram seu corpo completamente. Então, depois de encolher abruptamente por uma camada, liberou uma bola de plasma, atirando em direção a Fan Xingjian. Neste momento, a destreza prejudicial que o monarca do trovão exibiu pode ser considerada comparável à de um canhão de plasma das naves das lendas. Qualquer explosão do canhão de plasma seria suficiente para penetrar em qualquer blindagem da Terra. Sua capacidade de liberar instantaneamente uma grande força destrutiva dentro de uma área pode até ser comparável à de um míssil nuclear. No entanto, quando esse tipo de explosão de plasma disparou em sua direção, Fan Xingjian nem pensou duas vezes e cortou com sua espada novamente, ativando o Elite Pursuit. Naquele instante,
Mais de 1 milhão de ataques de espada foram desencadeados, destruindo os globos de plasma e o plasma líquido que continham. No entanto, devido a isso, a velocidade de Fan Xingjian diminuiu um pouco, e o Thunder Monarch conseguiu aumentar a distância entre eles mais uma vez. Os dois continuaram assim, um perseguindo e outro fugindo. Onde quer que eles passassem, haveria sons estrondosos de raios laser, ondulações de espadas e tiros de canhões de plasma atingindo o solo. Muitas montanhas foram destruídas e muitos lagos evaporaram. As velocidades das duas pessoas eram realmente muito rápidas. Com um deles perseguindo enquanto o outro fugia, eles já haviam atravessado a África e chegado à Ásia em pouco mais de 10 segundos. Comparado com a batalha contra o déspota, nesta batalha entre Fan Xingjian e o Thunder Monarch, os poderes prejudiciais ficaram cada vez mais fracos. No entanto, a área impactada tornou-se cada vez maior devido à sua alta mobilidade. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles passaram pelas fronteiras. Na Eurásia Central, o posto de comando da Força Aérea de um determinado país estava um caos. Lançar todos os mísseis teleguiados que temos. Derrube aquele Fan Xingjian. Não podemos. Eles são muito rápidos. Nossos mísseis teleguiados não são capazes de alcançá-los. Droga. As consequências de seus ataques destruíram toda a estação da Royal Air Force em Essex. Onde eles estão? Onde eles estão agora? Eles se foram. Eles já passaram pelo nosso país. No topo do Himalaia, 3 alpinistas se dirigiam lentamente em direção ao pico. No entanto, no momento seguinte, 2 linhas pretas cortam os céus, aparecendo diante deles e depois desaparecendo. Sob os olhares atônitos do trio, sons estrondosos de trovões soaram e várias centenas de pilares de luz cortaram o horizonte. Havia também incontáveis ondulações de espadas invisíveis cortando os picos das montanhas. Todo o Monte Everest teve mais de 100 metros de suas encostas vaporizadas. Um alpinista olhou para a avalanche e gritou: "Corra!" No sopé da montanha, inúmeras pessoas saíram de seus carros, casas e hotéis. Com a boca aberta, eles olharam para esta cena que fez parecer que o mundo estava chegando ao fim. Eles viram que quantidades infinitas de neve estavam sendo lançadas no céu e então se transformando em uma furiosa tempestade de neve sob o impacto dos fortes vendavais. Avalanches e explosões estavam abrangendo toda a cordilheira do Himalaia em alta velocidade. Eles entraram em nossas fronteiras. Onde eles estão? Província Noroeste. Não. Não. A velocidade deles é muito alta. Eles já chegaram na província central. Que piada é essa? O que aconteceu com a Skynet? E o sistema antimísseis? Eles não podem alcançá-los. No posto de comando conjunto do país Xin e da Federação da Terra, várias centenas de oficiais militares estavam em um estado caótico e ocupado. Uma comandante olhou para os 2 pontos de luz que viajavam em alta velocidade e murmurou: "Isso é o verdadeiro poder destrutivo dos especialistas de nível divino." Não passou nem um minuto e eles já cruzaram toda a Eurásia, destruíram inúmeras cadeias de montanhas, cidades e militares, e agora, eles estão voltando assim? Nesse momento, um sentimento de desânimo, além do que qualquer um já havia sentido, encheu o coração de todos os presentes. Confrontados com tanto poder, mobilidade e força destrutiva, como diabos eles poderiam fazer alguma coisa? Nesse momento, um ajudante foi até o comandante e disse: "Senhor, o presidente da federação deu aprovação para você ativar mísseis nucleares no momento crucial. Não devemos deixar a cidade demoníaca ser destruída por suas mãos. Nós devemos detê-los antes que eles cheguem." No céu, 10.000 metros acima da terra, o Thunder Monarch e Fan Xingjian já haviam chegado ao centro do Shinkonti em um piscar de olhos. Eles haviam se engajado na batalha por menos de um minuto, mas o monarca do trovão já se sentia extremamente exausto. Independentemente de serem raios laser, mísseis, canhões de plasma, ou mesmo se ele atacasse com veneno e raios, todos os seus ataques seriam cortados por este lunático diante dele.
O monarca do trovão realmente se sentiu como se estivesse perdendo o juízo. No entanto, naquele momento, 3 mísseis balísticos intercontinentais, com mais de 10 metros de comprimento, voaram em direção a eles. Os mísseis balísticos intercontinentais eram mais lentos que Fan Xingjian e o Thunder Monarch. No entanto, os mísseis vinham da direção oposta, então o tempo que levou para os dois lados se encontrarem dependia da velocidade de viagem combinada de ambos os lados. Portanto, os mísseis atingiram as duas pessoas em um piscar de olhos. Estrondo. Em apenas alguns segundos, a pressão no centro da explosão nuclear era vários bilhões de vezes mais forte do que costumava ser. Todos os átomos no ar foram roubados de seus elétrons, formando corpos de plasma de alta temperatura e alta pressão. Raios X, raios beta, raios alfa. Todos os tipos de radiação irrompem. Uma bola de fogo com um diâmetro de mais de 50 quilômetros se formou no ar e era como se fosse um segundo sol no céu. Neste momento, dentro de um alcance de mais de 1000 quilômetros, quase todo o país Tichin pôde testemunhar este círculo de luz no céu. Enquanto isso, bem no meio das ondas de choque, Tirante, que estava na superfície da pele de Fan Xingjian, recebeu o primeiro impacto. Então, assim como uma cebola que foi lentamente descascada em camadas, mais de 70% do corpo de Fan Xingjian foi vaporizado em um milissegundo. As altas temperaturas e ondas de choque de plasma de alta pressão foram misturadas com várias radiações quando atingiram o corpo de Fan Xingjian. Nesse momento, Fan Xingjian sentiu apenas como se cada pedaço de carne de seu corpo estivesse morrendo e cada célula estivesse murchando. Se ele não mostrasse nenhuma resistência, seu corpo realmente se transformaria em pó no próximo centésimo de segundo. No entanto, embora seu corpo físico, que tinha uma estrutura material, estivesse morrendo, as coisas que o formavam, coisas que eram ainda menores que as partículas físicas, sofreram uma transformação diferente. Sua vontade marcial agora era tão forte que só poderia existir por um dia e uma noite, mesmo que seu corpo morresse completamente. Nesse processo em que o corpo de Fan Xingjian estava diminuindo incessantemente, ele podia sentir que as 1,08 bilhão de partículas físicas em seu corpo estavam mudando. Ele podia sentir que, sob o impacto das explosões nucleares, as partículas físicas em seu corpo explodiam uma após a outra. Eles eram como velas em seu corpo, que originalmente estava escuro para começar, sendo iluminado pelo impacto da explosão nuclear. Era como se incontáveis mundos estivessem sendo destruídos no corpo de Fan Xingjian. Sob o impacto da explosão nuclear, mais de 100 partículas físicas estavam fervendo e ansiosas para partir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.